Confira como foi mais uma edição do Fórum Permanente de Debates contra a Violência. Relação das drogas com a violência é tema de debate na OAB. Presidente Valdetário palestra sobre o Sistema Tributário Nacional. Petição poderá ser enviada pelos Correios. Corregedor da Justiça Federal visita OAB Ceará. Conheça o PROMAD, o programa que vai modernizar a sua advocacia. As imagens que marcaram a semana você confere no quadro OAB em Foto. Tem ainda as dicas de concursos com inscrições abertas em todo o Brasil. Fique informado sobre as notícias do Judiciário Brasileiro e da Ordem dos Advogados do Brasil. No programa OAB na TV Mundo Jurídico. A OAB Ceará continua aprofundando os debates sobre as causas, consequências e soluções para a violência no Ceará. Este ano já são mais de 1.000 homicídios. A Comissão de Segurança da Câmara também participou dos debates. O Fórum debate as políticas públicas para conter a escalada da violência no Ceará. Pensando nisso, nós reunimos delegados, magistrados, membros do Ministério Público e começamos a fazer reuniões semanais. Surgiu então a ideia de se criar um fórum permanente, todas as segundas-feiras na OAB, em que a gente pudesse coletar os dados. Qual é a relação dos delegados e qual é a queixa dos delegados em relação ao aumento da insegurança? Qual é o papel dos magistrados, do Ministério Público, dos defensores públicos, para atuar e melhorar os índices? No ano passado foram mais de 4.000 homicídios no estado. Para a Ordem dos Advogados, é preciso efetivo policial proporcional ao número de habitantes. A Polícia Civil alega que na década de 80, o contingente de policiais civis era 3 vezes superior ao contingente que se tem hoje, com o aumento da população. Há um ingrediente novo nessa regra, que é o uso da droga e o uso desenfreado do crack, que é uma droga de baixo custo e que mexe com a estrutura de segurança pública. O presidente da Comissão de Segurança Pública da Câmara Municipal de Fortaleza, o vereador Benigno Júnior, do PSC, falou do trabalho feito entre a comissão e a OAB. Está sendo apresentadas sugestões nessas reuniões que acontecem e as sugestões estão sendo sistematizadas, vamos fazer um documento único, pegando essas ideias de experiências que tiveram resultado em outras cidades, né, experiências em outras capitais reduziram o número de violência, encaminhando essa documentação ao governador Cid Gomes. O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil e a OAB Ceará promoverão nos dias 15 e 16 de maio o primeiro encontro nacional dos advogados do Sertão, em Juazeiro do Norte. O principal objetivo do encontro é dispensar a atenção especial aos profissionais atuantes nessa região brasileira. Para falar sobre a importância do evento, nós recebemos em nosso estúdio o advogado, conselheiro estadual da OAB Ceará e professor universitário, leciona Direito Empresarial e Direito do Consumidor na Universidade Federal do Ceará, Dr. Matias Coelho, e também um dos maiores repentistas do Brasil, que participa agora do programa, é um dos ícones da cultura popular brasileira, o poeta e repentista Geraldo Amâncio. Doutor Matias, é um prazer tê-lo aqui em nosso estúdio. Uma satisfação também, Eveldio. Inicialmente, eu gostaria que você avaliasse, ressaltasse a importância deste evento ser realizado aqui no Ceará. Eveldio, a Ordem dos Advogados do Brasil, ao trazer um evento desse, traz para o centro do debate as grandes questões da advocacia do Brasil. Então, é um evento que vai reunir os advogados, né, no centro do Ceará, possibilitando os grandes debates que a advocacia necessita. Geraldo, como o senhor, que é um representante da cultura nordestina pelo mundo, avalia essa iniciativa da OAB Ceará e do Conselho Federal de realizar um encontro dos advogados do Sertão? Olha, eu fico muito feliz, até porque a cantoria nunca teve essa oportunidade de participar de um evento tão importante como esse. Lembrei-me também que o primeiro poeta repentista deste país era um advogado, Gregório de Matos Guerra, baiano super conhecido, até porque, à sua época, ele criticava tanto os homens da igreja como da política e, por isso, era conhecido como o Boca do Inferno. Então, nós agradecemos aos que estão à frente desse evento em colocar essa parte da cantoria, onde nós vamos trazer 10 dos maiores repentistas deste país. Doutor Matias, um encontro desta natureza, sem sombra de dúvida, é um momento importante para se discutir também o panorama da advocacia.
Evelt, o panorama da advocacia no Brasil precisa ser repensado, né? Nós temos no Brasil mais ou menos 900 mil advogados para uma população de 200 milhões. Portanto, nós teríamos 450 advogados para uma população de 100 mil. Isso quer dizer, como está ocorrendo em grandes países do mundo, uma retração da advocacia em todo o mundo, no que diz respeito à empregabilidade. Então, é necessário que seja retomado pelo Conselho Federal, isso está sendo feito, estamos buscando aí, a OAB Federal está tentando colocar um marco regulatório para a advocacia, justamente criando propostas para o MEC para que nós tenhamos uma contenção de custos em todo o país. Porque nos exames da OAB, o que se percebe é que a média é de 15% de aprovação. Isso demonstra uma ineficiência dos cursos jurídicos no Estado, né, e no Brasil inteiro, e demonstra também a necessidade de repensar, um novo olhar para a advocacia. É preciso, na realidade, um maior controle no que diz respeito à abertura de cursos na área do direito. Exatamente. É necessário um controle porque se nós temos uma grande quantidade de advogados, nós vamos ter emprego para esses advogados quando eles obtiverem a carteira da ordem. E o que se percebe de forma clara e evidente é que, embora nós tenhamos uma população que gira em torno de 200 milhões de habitantes, segundo o IBGE, Evelt, nós temos 70% dessa população é uma população pobre e que, portanto, não consegue contratar advogado. Por isso, é necessário o fortalecimento das defensorias públicas, o fortalecimento institucional desses órgãos para que nós tenhamos um verdadeiro acesso à justiça. Então, só sobraria aí 30% da população, segundo o IBGE, que poderia contratar um advogado particular. Geraldo, uma das grandes atrações, digamos assim, da abertura do encontro será um festival de viola, né, que será realizado para todos os advogados presentes. O senhor poderia falar um pouco sobre esse festival? Olha, o festival ocorre dessa forma. Cada dupla apresenta 3 ou 4 estilos ou modalidades, como nós chamamos. Cestilha, moto em 7, moto em 10, um quadrão, um martelo, um beira-mar, um desafio. É dessa forma que se delineia, é dessa forma que o festival acontece. Nós gostaríamos de dizer que, como atração, como paralelo, além da cantoria, da viola propriamente dito, nós vamos ter uma exposição de livros. Livros que se relacionam com a história da cantoria. Além de livros, CDs, DVDs, cordéis. Isso é uma espécie de atração também para as pessoas que vão se fazer presentes nesse evento muito importante. Claro. Então, Matias, a defesa dos direitos difusos e coletivos é uma área que eu reputo de suma importância. Dentro deste encontro serão debatidas várias áreas do direito. Uma das áreas que me desperta bastante atenção, na qual o senhor é especialista, é a área do direito do consumidor. Gostaria que o senhor falasse um pouco sobre esta área, o crescimento desta área do direito do consumidor. Evelt, o direito do consumidor tem crescido bastante no mundo inteiro, né? Principalmente no Brasil, com fortalecimento institucional dos órgãos que tutelam e promovem a defesa dos consumidores no Brasil. Os DECONs, os PROCONs são os órgãos institucionais em todos os estados que promovem isso. E existe um aspecto importante, né, atualmente em grande debate no Brasil, que é justamente a garantia estendida, né? É um caso específico da garantia estendida. Todos nós sabemos que o fornecedor, ao entregar produtos ou serviços aos consumidores, a lei já diz que, enquanto o produto e serviço estiver dentro da vida útil, obviamente, o fornecedor será obrigado a garantir eventuais substituições daquele produto ou, eventualmente, uma reexecução do serviço. A garantia estendida tem sido muito divulgada pelos estabelecimentos empresariais no sentido de retirar algo mais do consumidor. Então, vamos colocar um seguinte exemplo. Compra-se um televisor que certamente a vida útil ultrapassaria o período de 3 anos e se cobra uma garantia estendida de 1 ano, cobrando um valor a mais do consumidor. Segundo a posição dominante, essa garantia estendida seria uma exigência ilegal. Portanto, o consumidor ele não precisa contratar a garantia estendida para que possa ter a garantia legal, que é a garantia da lei de substituição dos produtos e dos serviços eventualmente
com defeitos. Geraldo, eu gostaria que o senhor falasse aqui um pouco como é que surgiu essa sua história, essa paixão pela poesia e pelo repente. Nisso, o meio foi determinante. Eu conversava aqui com o doutor Matias e ele me declamava umas poesias. Eu não sei se ele teve na infância o que eu tive na minha infância e na minha adolescência. A minha infância, a minha adolescência, tudo isso foi povoado com cantorias. Os cantadores, para nós, eram os maiores artistas que nós conhecíamos. Não havia televisão, rádio, ninguém tinha. Meu avô possuía um rádio, vinha gente com meia légua para assistir programa, porque ninguém tinha. A pobreza era mais assombrosa do que hoje. Então, eu vou repetir. Aí eu me descobri poeta assistindo um programa de rádio que vinha do Recife, na Rádio Clube do Pernambuco, com a Tarcílio Batista e Zé Alves Sobrinho. E nós íamos para a roça, tanto eu como meus irmãos, meus primos, meus contemporâneos, e cada um inventava de fazer verso, isso baseado no que a gente ouvia no rádio, sem a gente saber o que era cestilha, mota, mas já sabia fazer rima, quer dizer, porque primordialmente para se tornar cantador tem que nascer poeta, ninguém inventa poeta, ou nasce ou não é. Então eu digo até o seguinte, Evelio, o Chico Buarque, que nasceu poeta, se ele tivesse nascido onde eu nasci, no meio atrasado, os maiores artistas eram os cantadores, ele seria um dos maiores cantadores do mundo. Se Geraldo Amanso ou outros contemporâneos tivessem nascido onde o Chico nasceu, no meio intelectual, de muita cultura, seriam poetas e essas poesias se manifestariam de forma diferente, em letras musicais. Então, o meio foi determinante. E como se não bastasse, meu avô paterno era cantador, um tio paterno era cantador, então há um fenômeno interessante nos meus contemporâneos. 50% desses cantadores têm o dom da hereditariedade, uma coisa incrível. Então, o meio e a hereditariedade me fizeram cantador. Doutor Matias, a Ordem dos Advogados do Brasil, a Seccional Ceará, ela não tem medido esforços no sentido de qualificar cada vez mais os advogados cearenses. É tanto que, através da FESAC, a Fundação Escola Superior de Advocacia, ela oferece cursos, inclusive via satélite. Então, eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre a importância, dentro desse contexto, principalmente para o advogado que milita no interior do Estado, dada a dificuldade, muitas vezes, do acesso à informação, falasse um pouco sobre a importância de ir muito além de uma graduação ou de uma pós-graduação, para o advogado desenvolver com propriedade a sua função. A importância desses mecanismos que são colocados à disposição do advogado do interior é de extrema importância, porque nós sabemos que, sem informação, dificilmente qualquer profissão consegue prosperar. E nós percebemos em todos os meios um crescimento extremamente significativo da aproximação dos meios de comunicação, principalmente da internet, como um instrumento de interlocução em favor do advogado. Então, a FESAC hoje, com essa interiorização do conhecimento, possibilita que sempre os advogados possam ter a boa informação e, com isso, possam defender os seus clientes. E queria dizer aqui, Evelio, que o direito ele não fica insulado, né, somente com puro direito. É importante que essas cantorias elas consigam impregnar-se, né, na atividade do advogado, porque o direito ele não pode ser esse hermetismo, né, esse formalismo que a gente percebe no dia a dia. Então, eu fico muito feliz em ver que a advocacia será contemplada com cantorias, né, com a boa poesia, com cordel, com martelo agalopado. Geraldo, eu gostaria que você prestigiasse os nossos telespectadores, dando uma palhinha aí do que será o Festival de Viola durante o encontro. A cultura do povo e o direito vão agora fazer uma fusão. Dias 15 e 16 de maio tem palestra Repente e Tradição. Festival de violas e debates da OAB, uma grande promoção. A cidade do Crato é o local do primeiro encontro nacional dos advogados do sertão. Tá, então, você teve uma palhinha do que será o Festival de Viola durante o primeiro encontro dos advogados do Sertão, que será realizado pela OAB Ceará e pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados. Doutor Matias, infelizmente nós estamos chegando ao final do programa, da entrevista. O programa OAB na TV Mundo Jurídico agradece a sua participação e abre espaço para as suas considerações finais. Agradecer o convite, Evelio, e dizer que a Advocacia do Estado de Ceará está de parabéns, porque nós temos no Estado de Ceará grandes cursos de direito e temos grandes profissionais. E a interiorização do conhecimento, as informações que serão repassadas
mediante esse grande encontro de advogados no sertão, certamente é um grande marco para a advocacia do Estado de Ceará. Geraldo Amâncio, obrigado pela sua presença. Suas considerações finais. Obrigado. É uma oportunidade raríssima para a poesia do povo chegar realmente à intelectualidade e nós estamos muito felizes com isso, como eu disse no começo. Obrigado a você por esse espaço, por essa divulgação. Ivelise Maia. A quarta reunião do Fórum Permanente de Debates e Propostas contra a Violência, realizada na manhã desta segunda-feira, na sede da OAB Ceará, abordou a relação das drogas com a violência. O fórum foi coordenado pelo advogado Laércio Noronha. O debate foi direcionado para atender a 5 eixos principais: prevenção, tratamento, ressocialização, combate e definição da política contra as drogas, destacando principalmente as ações que devam ser direcionadas para usuários e traficantes. O vereador João Alfredo anunciou que no próximo dia 19 de maio, na Câmara Municipal, será apresentado um relatório sobre a situação dos Centros de Atendimento Psicossocial, CAPS. Na próxima semana, o Fórum Permanente de Debates e Propostas contra a Violência debaterá o sistema prisional do Estado. A iniciativa é coletar propostas que serão encaminhadas ao governo do Estado e Prefeitura Municipal. O fórum acontece sempre às segundas-feiras, a partir das 11h30, na sede da OAB Ceará. Vamos à palavra do presidente com o advogado Valdetário Andrade Monteiro, presidente da OAB Ceará. Caros colegas advogados e advogadas, esta semana a OAB coloca no ar uma ferramenta importante para o nosso exercício profissional. Queremos lhe ouvir é uma ferramenta simples, online, onde o advogado pode registrar desde o atraso na audiência à ausência de magistrados na comarca. É uma ferramenta também disponível para que, na Justiça Federal, Justiça do Trabalho e Justiça Comum, nós possamos ir analisando os dados coletados e permitir levar à Corregedoria, ao CNJ, às presidências de tribunais, informações caras ao exercício profissional. Nós precisamos defender o direito do jurisdicionado de ter uma justiça célere. O advogado é importantíssimo nesse viés. É importante, portanto, a participação de cada um dos advogados e advogadas em todo o Estado para que, em pouco tempo, tenhamos um banco de dados a forcejar melhorias na prestação jurisdicional. O corregedor regional do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, desembargador federal Francisco Barros Dias, fez uma visita de cortesia ao OAB Ceará. O corregedor foi recebido pelo presidente Valdetário Monteiro, pelo vice-presidente Ricardo Bacelar e pelo secretário-geral Jardson Cruz. A Justiça Federal do Ceará pode-se dizer que está dentre aquela justiça que tem tido um bom desempenho na parte da atividade jurisdicional e alguma questão que se levanta e que se pontua nessa correição diz respeito apenas a aspectos pontuais de gestão das próprias práticas dos atos administrativos da vara e do próprio desempenho da atividade administrativa do processo, que são duas atividades muito conjugadas, porém distintas, e praticamente se cinge exclusivamente só a esses aspectos. E a seguir, STF define que advogados devem ter atendimento prioritário no INSS. E mais, petição poderá ser enviada pelos Correios. A gente volta dentro de instantes. Por atuarem na proteção dos direitos do cidadão, advogados devem ter atendimento prioritário nas agências do Instituto Nacional do Seguro Social, em local próprio e independente de distribuição de senhas, durante o horário de expediente. Foi o que definiu no último dia 8 a primeira turma do Supremo Tribunal Federal, ao negar questionamento da autarquia federal sobre um acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. A decisão foi por maioria de votos. O INSS alegava que a medida implica tratamento diferenciado em favor dos advogados e dos segurados, em condições de arcar com sua contratação, em detrimento dos demais segurados, o que representaria um desrespeito ao princípio da isonomia, estabelecido no artigo 5º da Constituição Federal. Mas o relator do recurso, ministro Marco Aurélio, disse que a prioridade não ofende a igualdade
nem confere o privilégio injustificado. Em seu voto, o ministro citou o artigo 133 da própria Constituição, segundo o qual o advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão nos limites da lei. O relator afirmou também que o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, Lei 8.906, de 94, é categórico ao estabelecer como que os profissionais da área podem ingressar em qualquer edifício ou recinto que funcione a repartição judicial ou outro serviço público e ser atendido desde que se ache presente qualquer servidor ou empregado. A Comissão de Defesa das Prerrogativas do Advogado CDPA da OAB Ceará não tem medido esforços para preservar as prerrogativas da categoria. A comissão se reúne quinzenalmente e está à disposição de todos os advogados cearenses. E para falar sobre as principais ações e iniciativas da OAB Ceará em defesa das prerrogativas dos advogados, nós recebemos agora em nosso estúdio o presidente da comissão, o advogado Cleto Gomes. Então, Cleto, é um prazer tê-lo conosco aqui novamente no estúdio. Ô, meu amigo Evaldo, da mesma forma, queria agradecer o convite que foi formulado. Nós estamos aqui para tentar debater os temas mais importantes que a gente vem procurando desenvolver em prol da defesa das prerrogativas. Então, Cleto, inicialmente eu gostaria que o senhor ressaltasse aqui, destacasse quais são as principais atribuições da comissão. A comissão, Evelt, o nome da comissão, ela passou a ser Comissão de Defesa das Prerrogativas do Advogado. Antes ela falava em assistência. Dessa vez não, ela é voltada só para as prerrogativas. As prerrogativas do advogado estão previstas no artigo 7 do nosso Estatuto. E as principais e as mais recorrentes. Primeiro, dizem respeito a atraso em audiência, distrato por parte das autoridades de uma maneira geral, atraso no julgamento dos processos, enfim, todo aquele ato que ele, de uma forma ou de outra, atrapalhar o desempenho do advogado na sua profissão, ele está afeto à defesa das prerrogativas. Doutor Cleto, e quais são as medidas concretas que têm sido adotadas pela comissão em defesa dos advogados? Evelt, nós fizemos visitas dos 30 juízes das varas cíveis, nós visitamos 17, de um a um, no sentido de procurar demonstrar para eles os principais problemas que a gente procurou detectar na advocacia. A gente que tem esses 30 anos de militância, sem emprego, né, só no dia a dia, aquele advogado de balcão, a gente tem uma certa noção dos problemas que ocorrem e na comissão nós debatemos os itens que seriam aqueles entraves nas prerrogativas e a gente procurou visitar esses 17 juízes. Da mesma forma, Evelde, são 8 câmaras cíveis, nós, na hora da sessão, nós elaboramos uma pauta, apresentamos a 5 câmaras cíveis, foram concedidos espaço de 15 minutos e nós fizemos uma exposição em prol também da defesa das prerrogativas. Dentre as quais, Evelt, a gente pode destacar o atraso no início da sessão. Não tem coisa pior, Evelt, do que você ir fazer uma sustentação oral no Tribunal de Justiça ou assistir uma audiência e ela se realizar com 1 ou 2 horas de atraso. Então, todos os desembargadores e os juízes foram sensíveis ao tema. Das 5 câmaras, todas elas foram bem recepcionadas, digamos assim, o tema. O segundo, que a gente achou bem importante, é com relação à celeridade da homologação de acordo. Quer dizer, para se realizar um conflito, não tem uma forma melhor do que você fazer um acordo. Os advogados chegam a uma composição, apresenta perante o Poder Judiciário e há uma demora na homologação. Quer dizer, a parte fica naquela expectativa de receber aquilo que foi pactuado, o outro ciente que tem a obrigação de pagar e, infelizmente, há uma demora. Quer dizer, o desembargador e o juiz também foram sensíveis aos temas. E um outro ponto que nós procuramos demonstrar, Evelt, é com relação a um trabalho que nós estamos desenvolvendo, com relação aos honorários sucumbenciais. Infelizmente, Evelt, os magistrados, eles não têm entendido que com o processo digital, o ônus do advogado, dos escritórios de advocacia, aumentou demais. Porque o escritório de advocacia, ele está fazendo o antigo trabalho que era feito pelas secretarias judiciárias. Quer dizer, é ele que organiza em PDF,
naquele tamanho estabelecido por vários sistemas que existem, é ele que encaminha os documentos, é ele que numera as páginas. Quer dizer, quando o juiz recebe para proferir o despacho, o advogado já tem preparado todo o processo para que haja o despacho. Então, isso gera um ônus tecnológico, porque se o advogado hoje ele não tiver uma tecnologia de ponta, Evelto, seja do ponto de vista de internet, de banda larga, seja do ponto de infraestrutura mesmo, ele não consegue advogar. E ainda mais todo o trabalho para você ficar cortando pedacinho em pedacinho em PDF para você conseguir transmitir, senão você não consegue transmitir. Então gerou o ônus e nós em todo canto a gente vem suplicando, pedindo aqui encarecidamente aos magistrados que quando da fixação dos honorários sucumbenciais, eles sejam fixados de acordo com o manda o estatuto, de 10% a 20%. A maioria vem fixando 10%. Por que os 10%? Será que o advogado está fazendo um trabalho ruim? Não é o caso. Aqui no estado do Ceará, nós temos escritório de ponta que vem atuando bem e é preciso que a gente tenha direito a esses honorários sucumbenciais fixados pelos magistrados. Infelizmente, Evel, tem casos de R$20 de honorário sucumbencial. Quer dizer, é uma lástima isso que vem, aviltando totalmente os honorários sucumbenciais. Então, a gente veio pleiteando das 5 câmaras, que aí 5 vezes 4 são 20 desembargadores, todos eles foram sensíveis aos temas e ficaram de refletir sobre a questão. Queria destacar aqui a postura do desembargador Bezerra, que na exposição que nós fizemos na Câmara, ele fez uma defesa em prol das prerrogativas. Quer dizer, ele foi o mais sensível dos desembargadores. Parecia que você estava falando com um advogado militante. Ele procurou defender e procurou aplicar, entendeu toda a particularidade que foi apresentada e eu queria fazer esse destaque e esse registro, Evelto, porque é muito bom a gente criticar aquele magistrado que tem aquele distanciamento do advogado, mas a gente tem que destacar também aquela autoridade que está em prol da defesa das prerrogativas do advogado. Doutor Cleto, o senhor tocou num ponto importante que diz respeito ao processo judicial eletrônico. O senhor muito bem ressaltou aqui que os escritórios de advocacia, os advogados, têm que estar preparados para essa realidade, com tecnologia de ponta, com equipamentos modernos, sofisticados. Mas qual a análise que o senhor faz do funcionamento propriamente dito do sistema, tendo em vista que há uma diversidade de sistemas? Na Justiça do Trabalho é um sistema, na Justiça Federal é outro, na Justiça Estadual já é outro sistema. Então, qual a análise que o senhor faz desta grande diversidade de sistemas? Isso dificulta, Evelto, o trabalho do advogado, é verdade. O advogado hoje, queira ou não queira, aqueles que já estão mais assim da minha idade ou mais para lá um pouquinho, ele tem uma dificuldade enorme de assimilar o trabalho no processo digital. No escritório, nós conseguimos digitalizar todos os processos, todas as partes do escritório são digitais já. Então, todos os advogados trabalham com 2 monitores e, a partir daí, aqueles advogados mais novos, evidentemente, têm uma facilidade maior de assimilar. Aqueles que já demandaram mais tempo no processo em papel, ele ainda tem uma dificuldade. Então, essa quantidade de sistema realmente atrapalha muito o trabalho do advogado. Agora, infelizmente, nós vamos ter que conviver com o PJE, parece que a nível nacional. Houve uma determinação do CNJ, o PJE, que é o que está sendo utilizado aqui na Justiça Estadual, está funcionando muito bem, mas me parece não, vai ter que haver a migração e nós temos que conviver com o PJE, que tem apresentado uma série de problemas, desde o momento de sair do ar até o momento de confundir leituras. No escritório da gente, Evelto, nós já tivemos de receber num dia 200 intimações de outros advogados que tinham vindo para a Caixa de e-mail do escritório. Quer dizer, está em fase de desenvolvimento, mas ainda precisa ser muito aprimorado para que possa funcionar. É uma realidade, é uma necessidade, agora o advogado ainda sofre muito com esses sistemas. Doutor Cleto, a Ordem dos Advogados do Brasil, a Seccional Ceará, lançou na semana passada, salvo engano, uma ferramenta virtual que eu reputo de suma importância, denominada Queremos Ouvir Você. Esta ferramenta é para a recepção de reclamação por parte dos advogados? Evelto, foi iniciativa do nosso secretário-geral, o Dr. Jadson Cruz, inclusive me convidou para participar também do projeto. Nós demos a nossa contribuição a nível de comissão e está no ar, está em fase de aperfeiçoamento, porque todo dia, no caso, há uma novidade que você tem que ir adaptando.
mas eu acho que vai ser uma das ferramentas mais importantes que a OAB já conseguiu implementar. Porque, num período de 30 segundos, o advogado ele pode bater uma foto de uma determinada violação das prerrogativas ou de qualquer outro fato, fazer um vídeo, do celular você postou, você leva 30 segundos. Como é que funciona? O Centro de Defesa e Assistência faz uma triagem daquilo que é de imediato, porque a defesa das prerrogativas, Evelde, eu costumo dizer lá, discutindo na comissão, ela tem que ser implementada de forma imediata. Porque se você deixar para o dia seguinte, o advogado já não quer mais. Entendeu? Porque ele tem medo de retaliação. E o importante desse sistema, Evelde, é que o sigilo ele vai ser preservado. Quer dizer, o advogado que remeter qualquer uma notícia de violação de prerrogativa ou de qualquer dificuldade no desempenho das suas atividades, ele vai utilizar essa ferramenta, remeter o e-mail, só quem vai ter acesso ao nome dessa pessoa que, no caso, remeteu essa informação é a diretoria da OAB. Nem a comissão, nós não preferimos identificar. Porque para a comissão de defesa, Evelde, tanto faz ser o Francisco que remeteu a violação das prerrogativas, como o seu Antônio, como o seu José, a gente não distingue pelo advogado que está remetendo. A gente prefere até que seja mantido o sigilo. Não é anonimato, é sigilo. Porque os dados existem, só que eles não são publicizados, exatamente para que o advogado ele não tenha medo ou receio de sofrer uma retaliação. Porque o nome dele será preservado e não será revelado de forma alguma. Então, recebendo isso, o Centro de Defesa faz a triagem daquelas reclamações que demandam análise urgente e, no caso, se for aqueles casos mais complexos, que é onde vem atuando a comissão, ele será gerado um processo, de ofício a comissão instaura o processo administrativo e nós estamos preparados, Evelde, para atender a demanda que vai ser grande. Nós vamos trabalhar bastante. Mas eu costumo dizer um ditado lá da minha Iracema, quem não pode com o pote não pega na rodia, e nós estamos aí preparados. Espero que as autoridades compreendam o trabalho da comissão. Nós não estamos agindo aqui em nome de Cleto Gomes, nós estamos agindo aqui em nome da ordem, para que as prerrogativas sejam preservadas. Então, parabenizar o nosso secretário, a nossa diretoria, pela implementação da ferramenta. Agora é a forma de receber. Agora nós temos que dar o retorno da demanda que nós vamos receber e dar essa solução para os colegas. Doutor Cleto, o tempo realmente voou e infelizmente nós estamos chegando ao final da nossa entrevista. O programa OAB na TV Mundo Jurídico agradece a sua presença e parabeniza a forma como a Comissão de Defesa das Prerrogativas do Advogado vem atuando no sentido de garantir a dignidade no exercício da advocacia e abre agora espaço para suas considerações finais. Evelto, agradecer também da mesma forma, só dizer que a nossa comissão está se reunindo quinzenalmente às 15 horas, na sala do Conselho da OAB. Queria dizer também, Evelto, que como realização, só para concluir, nós tivemos de aprovar, e está no Conselho, vai travar a pauta, porque envolve 4 representações, 3 contra juízes e 1 contra um policial, deve entrar em pauta na próxima sessão. Então, nesses 4 casos, foi aprovado tanto representação do CNJ, como publicação de desagravo por violação de prerrogativa. Numa demonstração para os colegas, que nós estamos para servir a ordem. Quando eu assumi esse desafio, mesmo que já tenha sido secretário da OAB, nós assumimos com o coração, porque é uma entidade que faz parte de mim, que eu amo, gosto e quero bem. Amo trabalhar em prol da classe. Obrigado. Ivelise Maia. O Tribunal de Justiça do Estado e a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos fizeram um convênio para permitir ao advogado encaminhar petições, recurso e outros documentos pelo correio. A prestação de serviço de protocolo postal inclui o recebimento e o protocolo nas unidades de atendimento da ECT de todo o país, o transporte via SEDEX e a entrega na unidade destinatária da Justiça em qualquer cidade do Estado. O novo serviço evita que o advogado saia da sua cidade para apresentar a petição em papel ou que dependa de um local com sinal de internet para realizar o peticionamento eletrônico. O convênio vai reduzir o tempo e os custos demandados pela causa, principalmente para o advogado do interior, que não vai mais precisar vir à capital. O presidente da OAB Ceará, Valdetário Andrade Monteiro, proferiu palestra na manhã do último dia 10, durante a realização do 2º Fórum Nacional de Direito Constitucional. Em sua palestra sobre os paradigmas do sistema tributário nacional,
Valdetário destacou que para compreender qualquer entendimento sobre o sistema tributário é preciso ter a imagem de uma gangorra, passando pela construção constitucional em vários momentos da história do país. Valdetário argumentou que o paradigma obriga aos cidadãos a pagarem impostos, confisca em alguns casos, mas é preciso que os cidadãos utilizem a Constituição para garantir ao Estado a correta aplicação dos tributos pagos. O evento aconteceu no Hotel Praia Centro, na Avenida Monsenhor Tabosa. Que poderia passar aqui até 3, 4 horas da tarde aqui, sem sombra de dúvida, só citando cada um desses inúmeros tributos que formam um bolo tributário que gera uma carga de quase 40% de tudo que esse país produz. Cerca de 41% do PIB nacional é destinado ao Estado, para que o Estado cuide do coletivo. E por que a Constituição de 88 traz esse paradigma e esse diferencial tão importante para nós, operadores do direito? Você conhece o plano de previdência complementar da OAB Ceará? A OAB Prev Ceará surgiu do anseio da Ordem dos Advogados do Brasil e da Caixa de Assistência dos Advogados do Ceará em oferecer um plano de previdência complementar desenvolvido exclusivamente para atender às necessidades dos advogados cearenses. A previdência complementar fechada no Brasil vem crescendo a cada ano. Nós brasileiros percebemos que é preciso pensar no futuro, fazer economia hoje pensando na qualidade de vida de amanhã. A OAB Prev Ceará funciona como uma poupança. É um investimento de longo prazo em que você pode acompanhar através de extratos a rentabilidade de seus investimentos. Por isso, não perca tempo. Faça já o seu plano de previdência complementar e garanta o seu futuro. Para mais informações é só ligar para 3464-3991. E em instantes, as dicas de concursos jurídicos com inscrições abertas. E as imagens que marcaram a semana no quadro OAB em Foto. O Centro de Apoio e Defesa do Advogado e da Advocacia visitou na manhã desta terça-feira a 6ª Delegacia Policial de Messejana. O objetivo foi acompanhar o inquérito que apura o assassinato do advogado Atílio Braga, que foi realizado pelo coordenador do Centro de Apoio, José Navarro. Nós estamos acompanhando, as investigações. O advogado foi assassinado no dia 27 de março, então nós hoje estivemos aqui na delegacia para verificar o andamento do inquérito. Verificamos que foram já ouvidas várias testemunhas, outras testemunhas já foram intimadas para poder serem ouvidas e a coisa está caminhando. Então o nosso papel aqui é acompanhar os próximos passos para que se chegue até a conclusão do inquérito. A OAB está acompanhando através do Centro de Apoio e o presidente Valdetário designou 3 advogados criminalistas para poderem estar acompanhando também, dar o suporte mais técnico a esse acompanhamento. Acompanhe agora as oportunidades de curso oferecidos pela FESAC. Curso Processo Judicial Tributário, dia 16 de abril, das 19 às 22 horas. Carga horária, 12 horas aulas na FESAC. Uma das variáveis mais importantes no trabalho de um advogado ou advogada é o tempo. Sobre ele não temos o menor controle e, por conta disso, podemos nos tornar seus escravos. Precisamos do tempo para visitar clientes, comparecer a audiências, contatar juízes, peritos, testemunhas e todas as demais figuras que gravitam os processos que estão sob nossa responsabilidade. Isso sem falar em estudos, família e demais compromissos igualmente importantes. E como agir, já que não podemos dominar o tempo e fazer que ele obedeça nossas necessidades? Ter total controle das rotinas que nos cercam e, para isso, usar o importante apoio da tecnologia, que nos permite gerenciá-las e interagir com clientes e parceiros. A Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Ceará, e a Caixa de Assistência dos Advogados do Ceará, a CAAS, facilitam o seu acesso a recursos tecnológicos que permitam aos seus inscritos trabalhar e viver melhor. Com um convênio firmado com o Promad, os advogados e advogadas acessam um software jurídico e site na internet de forma gratuita. E você pode testar de 6 meses por até 2 anos e comprovar que sua gestão do tempo pode ser ainda mais eficaz. Aos recém-formados, que em tese têm todo o tempo do mundo, o Promad oferece os maiores períodos de acesso para que organizem sua vida pessoal e profissional, desde o início de suas carreiras. Acesse www.promad.adv.br e ganhe tempo. O diretor do Fórum da Justiça Federal no Ceará, Leonardo Rezende, apresentou à diretoria da OAB Ceará os novos juízes federais que servirão nas varas do Estado.
A apresentação foi realizada durante visita feita à sede da seccional na tarde desta quarta-feira. Os 22 aprovados no concurso tomaram posse no dia 15 de janeiro. Agora estão concluindo o curso preparatório, última etapa antes de assumirem suas varas no interior. Itapipoca, Limoeiro do Norte e Juazeiro do Norte estão entre as cidades beneficiadas. Além do presidente da OAB Ceará, participaram da recepção os novos juízes, o vice-presidente Ricardo Bacelar, o secretário-geral Jardson Cruz e a secretária-geral adjunta Roberta Vasques. Nós estivemos aqui para apresentar os novos juízes federais que assumirão a magistratura aqui no estado do Ceará, à diretoria da OAB, sempre num esforço de aproximar os vínculos interinstitucionais e dessa forma evitar a criação de problemas e resolvê-los de maneira dialogada, sem um conflito, porque certamente a sociedade ganha quando as instituições conversam e de maneira madura conseguem resolver os próprios problemas. Vamos conferir as dicas dos principais concursos com inscrições abertas em todo o Brasil na nossa agenda. Ministério Público de São Paulo, inscrições até 25 de abril. Quando alguém fala em acesso remoto a um computador, muitas pessoas tentam relacionar isso à ilegalidade, invasão de privacidade ou hackers. Mas calma aí, vou mostrar que pode existir muitas utilidades inseridas neste contexto, para as diversas ações profissionais ou pessoais. Imagine a seguinte situação: você está no trabalho e precisa daquele documento importante salvo em seu computador de casa. Ou simplesmente deixa seu computador ligado e quer controlá-lo ou desligá-lo em outro lugar. Essas dúvidas podem ser facilmente solucionadas com acesso remoto em seu computador. O acesso remoto é basicamente a conexão entre computadores através da rede, sem necessariamente a utilização de recursos físicos do computador acessado, como o mouse ou teclado. Esse controle pode ser feito através de uma rede particular ou uma rede pública, a internet. Existe uma série de aplicativos voltados para o acesso remoto de computadores, alguns para a rede privada, outros para a rede pública. Ao acessar a internet, você já deve imaginar que incorrer o risco de ter sua conexão interceptada por terceiros. Então, recomendo utilizar um software conhecido. Uma boa escolha é o TeamViewer. Eu espero ter contribuído com estas informações. Fiquem ligados no programa. Caso tenha alguma dúvida sobre o uso do TeamViewer, entre em contato através do endereço eletrônico contato@tmxbrasil.com.br. Não esqueçam também de nos enviar e-mails com suas sugestões para o quadro. Até nosso próximo encontro. E as imagens que marcaram a semana estão no quadro OAB em Foto. O programa de hoje termina aqui. Lembrando a você que o programa da Ordem dos Advogados do Brasil, Secção Ceará, é transmitido na TV Fortaleza, canal 61.4, às quartas-feiras, às 19 horas, com reprise às quintas-feiras, às 7 da manhã e aos sábados, às 13 horas. Assista também um programa inédito na TV O Povo, canal 48, às quartas-feiras, às 23 horas, com reprise às sextas, às 11 da manhã, sábados, às 22h45 e aos domingos, às 11h15 da manhã, ou através do site da OAB Ceará. Fique informado sobre as atividades da Ordem dos Advogados do Brasil, Secção Ceará, no OAB na TV Mundo Jurídico, programa do advogado cearense. E você tem um canal direto com a gente através da página do programa no Facebook e também através do Twitter, @OABCE. Ou, se preferir, mande um e-mail, oabnatv@oabce.org.br. Obrigada pela companhia e até a próxima semana. Até lá.